A franquia Resident Evil mudou bastante com o tempo, e alguns até dizem que ela perdeu a sua essência. O primeiro jogo realmente tem uma aura completamente diferente de todos os outros. E embora ele tenha estabelecido alguns padrões, nenhum outro Resident Evil conseguiu replicar a experiência do primeiro. O que é que o primeiro Resident Evil tem de tão especial? E por que tanta gente reclama de Resident Evil ter perdido a sua essência? Eu sou o House, esse é a Torre das Bruxas, e depois de um filho da mãe fugir de helicóptero não vai ter jeito. Vamos ter que explorar a mansão Spencer e desvendarmos todos os segredos de Resident Evil 1, o jogo que criou o gênero de survival horror e que estabeleceu nos videogames as regras definitivas do medo. O menu começa com um cara sendo atacado e uma enxurrada de sangue, e daí temos que escolher entre os personagens Jill e Chris. Para essa análise a gente vai escolher a Jill, que é a campanha mais fácil, porque ela tem mais espaço nos itens, enquanto que o Chris só é mais resistente. A cutscene inicial nos conta que vários assassinatos estão acontecendo na floresta próxima de Raccoon City, e que as vítimas parecem ter sido devoradas. Investigadores especiais conhecidos como os Stars foram enviados para o local. Os primeiros foram a equipe Bravo, que logo deixaram de fazer contato. Nós somos a equipe Alpha e assim que chegamos no local, nos deparamos com a Carnificina. Eu não vou deixar todas as cutscenes do jogo, mas eu vou passar para vocês a primeira, só para vocês pegarem a vibe. A clássica cena deles sendo abandonados pelo helicóptero e fugindo para a mansão. Hey! Come here! Já era. Eita, tava cuzão da boba. Jill, run for that house! É bem interessante o esforço deles aqui em tentar tornar o game mais realista, usando os atores reais. A gente não pode esquecer que essa sacada foi um dos motivos do sucesso do primeiro Mortal Kombat. Então, por mais que pareça cringe hoje em dia, naquela época era algo maneiro. A atuação de voz dos personagens também não é das melhores, mas o diretor Shinji Mikami falou que o objetivo era apenas passar a mensagem que eles queriam. Não era para ser uma atuação super profissional. Eu vou mostrar a vocês só um trechinho. Bem-vindos, meus amigos, à Mansão Spencer, a maior obra-prima dos jogos de terror. What is this? Wow! What a mansion! Captain Wesker, where's Chris? Stop it! Don't open that door! But Chris is... What is it? Maybe it's Chris. Now, Jill, can you go? Esse Wexer é mala, viu? Jill, vai ver o que foi isso. Bom, seguindo para a sala seguinte, Jill e Barry encontram o primeiro zumbi, devorando um dos membros da equipe anterior. A aparição desse primeiro zumbi se tornaria não só a capa do game do PlayStation 1, como também uma das cenas mais icônicas dos videogames. Os zumbis de Resident Evil foram inspirados em um diretor de cinema que o Shinji Mikami gostava muito quando criança, George Romero. Antes desse cara, os zumbis eram retratados com estética mais conectada às suas origens voodoo. Sabe o All Punk do Smite? Pois é.
Os zumbis eram nessa vibe. O diretor Romero revolucionou a forma como a cultura pop viu os zumbis, porque ele fez filmes onde os civis se tornariam zumbis através da mordida, e só poderiam ser mortos se você atirar no cérebro. Então não era mais uma questão de magia ou maldição. Agora os zumbis eram uma epidemia que podia afetar diretamente o cidadão comum. Mikami cresceu como grande fã desses filmes e trouxe esses zumbis pro Resident Evil. Barry mata o zumbi e eles voltam ao hall só para descobrirem que o Exer desapareceu. Os dois decidem se separar para buscar pistas e o jogo começa. A ideia do primeiro Resident Evil é que você explore a mansão resolvendo os diversos enigmas que tem nela, enquanto lida com elementos de terror que eles espalham pela mesma. E além disso, você tem uma quantidade limitada de itens. Ou seja, além de perambular pela mansão procurando chaves, passagens secretas, resolvendo puzzles, você não pode sair matando tudo que tem pela frente, porque você tem pouca bala, meu amigo, e pouco espaço para guardar objetos. Daí o nome Survival Horror. Foi Resident Evil 1 que criou esse termo. Não é apenas um terror, é um teste de sobrevivência. E como a gente vai falar daqui a pouco, eles foram extremamente criativos com as formas pelas quais a mansão Spencer te coloca medo. No menu de itens, você tem acesso a 8 espaços com a Jill e 6 espaços com o Chris. Inclusive, se você zera esse jogo com o Chris, meus parabéns, viu? Eu resetei depois de 15 minutos. É muito chato ter pouco item, cara. Até mesmo para salvar o jogo, você precisa usar um item especial. Uma fita de tinta que você põe na máquina de escrever. A melhor solução para isso aqui é você guardar essas fitas de tinta nos baús das salas seguras, umas salas onde não tem inimigos e a música fica calma, e você tem os momentos de sossego. E você vai usando à medida que você entra nessas salas, abrindo esse baú. Perto de onde o Barry matou o primeiro zumbi, pegamos o emblema, um dos muitos itens esquisitos dessa casa que servem para resolver os enigmas. A mansão Spencer definitivamente tem uma vibe fantasiosa. Ela é lotada de passagens secretas, puzzles como se você estivesse numa pirâmide egípcia e objetos históricos que poderiam facilmente estar nos filmes do Indiana Jones. O diretor Shinji Mikami falou que inicialmente ele quis colocar um documento explicando a lore da casa, porque dentro da história aprofundada do Resident Evil tem a explicação do porquê a casa foi construída assim, mas depois ele decidiu deixar para a imaginação do jogador. Eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que no remake, eu já joguei o Resident Evil Remake HD, então eu acredito que lá eles colocaram um documento que explica assim todas as passagens secretas e como foi a construção da casa. Isso aqui já é uma coisa que pega no pulo do gato quem fala que Resident Evil é só sobre zumbi. Não é. E só a mansão Spencer já é uma prova disso. Cara, é uma mansão com puzzles mitológicos e esquisitos que parece mais Tomb Raider, velho. Inclusive, no Resident Evil 4, eles resgatam essa ideia, só que agora com os villagers. Então aquele monte de negócio estranho, com símbolos e rituais que parecem magia, é algo que já estava no primeiro Resident Evil. Então na nossa listinha aqui do que é a essência do Resident Evil, é só zumbi? Cara, já vamos marcar um X, porque não é. Após passarmos por um montão de salas ainda trancadas, achamos uma primeira sala segura, onde vamos pegar um saco de produtos químicos e munição para a bazuca. Mas que bazuca, House? Meu amigo, no Resident Evil, se tem bala, tem arma. Então é só você sair perambulando por aí até você achar a arma da bala que você pegou. A gente vai achar essa bazuca no teto, com um cara que morreu pros corvos zumbis. A bazuca mata os zumbis com apenas um tiro, só que aí que tá a pegadinha. Você vai mesmo gastar todos os tiros da bazuca matando zumbis normais? Eu sou penoso, tá? Depois de ter matado esse aqui, já deu uma dor no coração. A estátua nesse andar claramente tem um objeto na mão, e vamos pegar derrubando ela e voltando lá pro térreo.
No Resident Evil isso aqui é comum, você tem que ir num lugar, achar um item, voltar lá pra longe onde você usa ele, descobrir que você precisa de outro item que tá lá não sei aonde. Então House, esse jogo serve só pra ficar te fazendo ir de um lado pro outro igual um besta? Não, meus amigos, porque é aqui que vamos entender a genialidade de Resident Evil 1 e por que ele moldou as regras do terror nos videogames. Pra começar, sim, você tem que ficar andando de um lado para o outro, mas o negócio aqui é a atmosfera que o jogo cria enquanto você faz isso. Primeiro vem os ângulos de câmera. Muita gente reclama dizendo, a câmera travada, eu odeio, nesse tempo a câmera era travada. Meu amigo, isso foi intencional, cara. A câmera travada é uma escolha de game design intencional e muito genial, por sinal. Para pensar nela, eles estudaram muito os filmes do famoso diretor de terror Alfred Hitchcock. Hitchcock era um mestre do controle de câmera e ele usava esse recurso não para dar susto no telespectador, mas para fazer ele ficar sob tensão, fazer você ficar numa situação onde você antecipa o medo. O medo nos animais tem 3 fases. A primeira é aquela onde você sabe que tem algo assustador ali, mas não consegue confirmar, que é a antecipação. A segunda fase é aquela onde a coisa finalmente aparece. Como seu cérebro ainda não processou, você toma um susto. E é a reação do seu corpo a algo que ele ainda não entendeu. E finalmente a última parte, que é onde o seu cérebro processa o que ocorreu e você é obrigado a tomar uma atitude. Hitchcock usa em seus filmes um jogo de câmera bem inteligente para fazer você ficar no primeiro estágio por mais tempo. Você sabe que tem algo ali, mas não aparece, não vem e você começa a ficar muito ansioso. A câmera travada do Resident Evil faz exatamente isso. Cada take da câmera é pensada para que você não consiga ver o que está na sua frente. Às vezes você consegue ouvir os zumbis, e em outras vezes os zumbis estão parados e não dá para escutar. Até mesmo as luzes da mansão são feitas para deixar uns locais mais escurecidos, para dificultar ainda mais que você reconheça o lugar. E o resultado é que você sente medo a todo momento. A todo momento você é sufocado, aprisionado e punido por explorar demais. A mansão é enorme, amigo. E você pode sair andando por ela, mas só que o preço disso é o nível de estresse e ansiedade subindo, a tensão constante. Uma outra coisa que muita gente não sabe que foi intencional é a quantidade de tiros para matar um zumbi. Você já deve ter notado que às vezes você dá 4 tiros e o zumbi morre, e outras vezes ele tanca 8, 10 tiros. Isso foi outro fator de imprevisibilidade que os devs colocaram. A ideia é que você nunca se sinta confortável, você nunca vai saber o que esperar. Tem 3 zumbis na sua frente e você tem 15 balas. Se cada um deles tiver um número fixo, por exemplo, 5 balas para matar, você vai ficar tranquilo, porque você sabe, beleza, tem 3, eu tenho 15 balas, dá para matar os 3. No Ré 1 não, meu amigo. O primeiro zumbi pode morrer com 5 balas, mas pode morrer com 10 e às vezes você gasta o pente todo e ele ainda levanta. Você nunca está seguro, você nunca está tranquilo, você nunca está a salvo. Abandonai toda a esperança àqueles que entrarem na mansão Spencer, aqueles que jogarem Resident Evil 1. Nessa sala, uma planta zumbi bloqueia o nosso caminho e temos que usar os produtos químicos de antes na bomba de água para matar ela. E finalmente conseguimos a primeira chave da mansão. Depois de mais de 1 hora explorando. Alguns zumbis ficam parados e você consegue passar correndo por eles, o que é bem conveniente num jogo onde você tem que ir economizando bala. Nosso próximo passo é encontrarmos a sala do piano para usarmos a partitura que fica escondida atrás de um armário. Se a Jill não soubesse tocar piano, o jogo acabava aqui. Isso abre uma sala onde você pode pegar o emblema dourado, só que aí você fica preso lá dentro, a menos que você coloque o emblema que você pegou mais cedo no lugar desse. E logo à frente encontramos uma sacada genial de Resident Evil, os famosos fillers.
Enquanto você explora a mansão, a história não é contada a você nos mínimos detalhes, mas você pode achar documentos que dão pistas do que está acontecendo. E você mesmo vai montando o quebra-cabeça. Diário do Guarda, 9 de maio de 1998. Nessa noite, nós jogamos pôquer com o guarda Scott, alias e o pesquisador Steve. Steve era realmente afortunado, mas eu acho que ele estava trapaceando. Sujeito desprezível. 10 de maio de 1998. Hoje, um pesquisador de alta patente pediu para que eu tomasse conta de um monstro novo. Ele parece um gorila, sem nenhuma pele. Disseram-me para dar-lhe alimento vivo. Quando joguei um porco, ele brincou com o bicho. Arrancou os pés do porco e puxou o intestino para fora antes de comê-lo realmente. 11 de maio de 1998. Por volta das 5 horas dessa manhã, Scott entrou e me acordou de repente. Ele usava uma roupa de proteção que parecia aqueles trajes espaciais. Disseram-me para colocar um também. Ouvi ter havido um acidente no laboratório do porão. Não é nenhuma surpresa. Aqueles investigadores nunca dormem. 12 de maio de 1998. Eu tenho usado essa roupa espacial irritante desde ontem. Minha pele fica mofada e me sinto sarnento. Por vingança, não alimentei aqueles cachorros hoje. Agora me sinto melhor. 13 de maio de 1998. Eu fui ao consultório porque minhas costas estão inchadas e sinto coceira. Puseram uma bandagem grande sobre minhas costas e o doutor me disse que eu não preciso mais usar uma roupa espacial. Suponho que eu possa dormir bem essa noite. 14 de maio de 1998. Quando acordei essa manhã, encontrei outra bolha em meu pé. Estava incomodado e terminei tendo que arrastar meu pé enquanto ia ao cercado dos cães. Estavam quietos desde a manhã, o que é incomum. Eu acho que alguns deles escaparam. Estarei realmente com problemas se alguém encontrá-los lá fora. 15 de maio de 1998. Mesmo eu não me sentindo bem, decidi ir ver Nancy. Seria meu primeiro dia lá fora, depois de uma longa estadia aqui dentro, mas fui parado pelo segurança da saída. Dizem que a companhia requisitou que ninguém tenha licença de ter acesso externo. Eu não posso nem fazer um telefonema? Que brincadeira é essa, cara? 16 de maio de 1998. Eu ouvi que um pesquisador que tentou escapar foi baleado essa noite. Sinto o meu corpo todo ardendo e coçando à noite. Quando cocei o inchamento, uma protuberância de carne podre caiu. Oh, meu Deus, nojeira, tá avisando. Que diabos está acontecendo comigo? 19 de maio de 1998. A febre se foi, mas coça. Com fome, comi a comida do cachorro. 4. Coça. Gostou? Aí desce. Lá ele. Cara, eu não consigo imaginar como deve ter sido uma experiência incrível para quem jogou esse jogo às cegas no PS1. Quando eu joguei Resident Evil 1, eu já tinha jogado o 3 e o 4, então eu já sabia bastante da lore. Mas imagina uma pessoa que jogou o primeiro descobrindo essas coisas, sem saber do que se tratava. Se você é uma dessas pessoas que jogou Resident Evil na época em que foi lançado, ou jogou o primeiro antes dos outros, comenta aqui embaixo como foi a sua experiência, porque cara, deve ser muito foda você descobrir esse mistério da forma como ele deve ser desvendado. Ao longo do jogo, houveram várias situações onde eu achei itens, mas não podia pegar por falta de espaço. Mas eu sou penoso, tá? E não deixo item passar não, então eu sempre voltava tudo lá pro baú, deixava meus itens lá, voltava, pegava os novos itens, voltava no baú, coloco no baú e depois pego meus itens de volta. Usando o cristal azul na estátua do tigre, pegamos o primeiro dos 4 emblemas que vão servir para destravar a área fora da mansão. E usando o emblema dourado de volta lá na sala do relógio, mais uma chave. O próximo passo é abrir uma nova área da mansão, onde vamos encontrar um colega dos Stars, Richard, que foi ferido por Ian, uma cobra gigante que é o primeiro boss do game. Richard diz que encontrou um antídoto e deixou numa das salas seguras.
e o jogo automaticamente abre o mapa para te mostrar o objetivo. É só nessa parte que eu descobri que essa merda tem mapa, bicho. Meu Deus, cara, tinha a opção do mapa ali em cima o tempo todo. Esses encontros são interessantes porque mostram que outros personagens também estão perambulando por aí. E tem outra ideia mais profunda nisso. A mansão apresenta um dinamismo. Ela é real. Tem banheiro, tem as coisas acontecendo que não dependem de você. Os objetos, a estética, os encontros, os documentos com registro do que aconteceu. Tudo isso deixa a mansão viva. Só que ao mesmo tempo ela está abandonada. Esse lugar é real e algo horrível aconteceu aqui. Algo ainda está acontecendo por baixo dos panos. Essa Residentia tem alguma coisa evil. Trazendo o antídoto de volta para o Richard, ele não consegue sobreviver. E uma porta mais à frente vamos ter o primeiro encontro com Yawn, mostrando que nem só de zumbi vive Resident Evil. Já tinha monstro gigante desde o primeiro game. A parte mais dolorosa desse chefe é ter que gastar múltiplas balas da bazuca. Oh, meu coração. Minhas balas! Ah! Após alguns tiros, a serpente foge e somos envenenados, mas felizmente encontramos mais um brasão. A Jill desmaia por causa do veneno, mas é salva pelo Barry, que leva ela para uma das salas seguras. O próximo emblema tá nesse portão mais extravagante aqui, onde você tem que resolver um puzzle, onde tem que empurrar umas estátuas. Os puzzles de Resident Evil 1 não são tão difíceis assim. A maior dificuldade é que eles exigem que você pegue um item que está bem longe e depois faça todo o caminho de volta. Por exemplo, a essa altura do game eu já achei vários cartuchos de 12. E como eu disse, se tem bala tem arma. Acontece que para você pegar a 12 você precisa passar por alguns locais. A 12 em si está em uma das salas disponível para você pegar desde o começo. Só que se você tira ela do nada, tem uma armadilha que te esmaga quando você tenta sair. Para pegá-la, você precisa sair explorando o mapa até você encontrar uma espingarda velha que não dá para equipar, mas que você pode colocar no lugar da 12 para que a armadilha não se ative. Ah é, no caminho teve essa parte infame, oh meu Deus. Ó, eu zerei o remake há um tempo antes de pegar a isca original. Até agora, sempre que aparecia uma das janelas, eu ficava gelado já. Então é agora que esse corredor aqui vai ficar inutilizável. A expressão dela aqui é exatamente a minha, nesse exato momento. Um outro puzzle legal, mas que também não é tão difícil, é o que vamos resolver para pegar o último emblema. Assim que você entra na sala, você vê um quadro que diz a jornada do nascimento até a morte. E daí a sala tem vários quadros que vão de um bebê até um velho careca. Cada um dos quadros tem um botão, e obviamente você tem que apertar eles na sequência correta. No caso, é a sequência do bebê até a velhice. Se você errar, provavelmente esses corvos aí vão te atacar, mas eu é que não vou testar para descobrir. E com o último emblema em mãos e a 12 na bag, vamos sair da primeira parte da mansão. Opa, peraí, que dá pra ouvir que tem um cachorro aqui. Eita, caralho. Não. Ah! Eu fiquei só apertando o botão da interação aqui infinitamente. E a desgraça começava esse diálogo várias vezes. E eu com medo de apertar Start. Oh, meu Deus. Tá. Falou, lixo. Na próxima sessão, pegamos uma manivela, que é o primeiro item que vemos ali na estante. Bem fácil de perceber. O lugar tá cheio de cachorros zumbis, mas a gente tem bastante bala de 12 para gastar.
Tem várias plantas de vida também, que a gente vai combinar para conseguirmos coletar todas sem ocupar todo o espaço da bag. A manivela é usada logo à frente para baixarmos o nível da água, e na seção seguinte encontramos um elevador quebrado que precisa de uma nova bateria. Nosso objetivo é ligar o elevador para usarmos a manivela de novo, subindo o nível da água e descermos pelo elevador para assim alcançarmos o subsolo. Eu lembro que no remake, perto dessa parte aqui, tinha outra área, que é uma casa mais afastada, onde tem até uma menina que é usada nos experimentos, a Lisa Trevor, eu acho. Ela é filha do cara que projetou a mansão, só que pelo visto, essa parte não estava no original. Foi justamente por causa dessas diferenças que eu decidi não fazer o vídeo com o remake, para elogiar o Resident Evil 1 apenas com o que já tinha no jogo quando ele foi lançado. Ao invés da floresta e da cabana abandonada, no original a gente encontra diretamente a Guard House, a casa onde ficam os empregados da mansão. Essa é uma área relativamente mais tranquila que a mansão, e é bem fácil de explorar os quartos, com poucos zumbis perambulando por ali. Lá nós também vamos achar mais um filler, mais um fragmento que nos conta as coisas bizarras que estavam acontecendo aqui, antes de todo mundo morrer. Relatório da planta 42. 4 dias se passaram desde o acidente e a planta no ponto 42 está crescendo surpreendentemente rápido. Ela foi infectada pelo vírus T, diferente dos outros, mostra uma forma além do seu tamanho. Empurrando o guarda-roupa de um dos quartos, conseguimos acessar o subterrâneo da Guard House, uma área que tá meio alagada e bom, só de caminhar por aqui já dá pra imaginar o que vai aparecer, né? Eu já sabia, cara. Sinceramente, eu nem corri. Fui logo andando aqui, esperando o que vai acontecer. Felizmente os tubarões que estão lá fora vão ficar inúteis depois que mexermos o sistema para baixar o nível da água. E daí podemos ir na sala ao lado para pegar a chave da área dos quartos, onde vamos enfrentar o segundo boss desse jogo. Uma coisa interessante é que além dos fillers que contam a história, tem alguns fillers que ensinam manhas que facilitam a run. Por exemplo, esse filler aqui ensina uma forma de você destruir o boss plantas sem precisar lutar, no caso de você não ter bala suficiente. No comecinho do jogo também tinha um filler que ensinava a usar ervas de vida, que inclusive eu esqueci de mencionar. Cara, eu gosto pra caralho disso, tá? Desculpa aí quem é preguiçoso, mas eu curto quando o jogo não te dá na boquinha. Ó, se você quiser aprender como é que faz, você vai ler e fazer tudo que tem dizendo aqui nas pistas. Se você não quiser, beleza. Vá lá e aprenda na marra. No nosso caso, a gente tem muita bala de bazuca sobrando, porque eu sou penoso, então vamos lidar com boys na raça mesmo. São só 3 tiros de bazuca, então nem é tão difícil assim. Só que ela acaba agarrando a Jill, mas o Barry chega a tempo de salvá-la. What the hell is this? Barry! Jill! Tudo isso aqui na Guard House foi só para encontrarmos mais uma chave, para liberarmos mais áreas na mansão. Só que antes de sairmos, temos o suspeito encontro com o nosso colega da equipe Alpha, Albert Wesker. Wesker! Jill, so you're safe. That's what I was going to say. Where on earth have you been? You disappeared from the hall all of a sudden. I'm sorry, but I have my reasons.
Perhaps you guys have met them? It was all I could do to protect myself against those strange creatures. Wesker diz que está procurando por pistas e pede ajuda a Jill, falando para ela buscar pistas na mansão enquanto ele termina de checar essa área. E é retornando para a mansão que vamos encontrar os inimigos mais temíveis desse game, os Hunters. Monstrengos mutantes criados pela Umbrella para serem super rápidos e fortes, muito mais perigosos que zumbis normais, e que vão estar infestando toda a mansão Spencer nessa terceira parte do jogo. É óbvio que dá pra vencer eles com a 12 e o negócio é a pena de gastar bala, né? Antes, essas balas de 12 ou bazooka eram só pra uma emergência. Agora você vai ter que usar contra os inimigos recorrentes, que são os Hunters. Inclusive, se você foi um irresponsável que saiu gastando tudo que tinha até aqui, essa parte do jogo vai ser bem difícil mesmo. É aqui que eu queria trazer um debate meio polêmico. Vimos até agora que esse jogo tem muita coisa que foi sendo deixada de lado na franquia Resident Evil. O jogo de câmera inspirado em Hitchcock, o backtracking de você ficar indo e voltando nos lugares para resolver os enigmas, e agora a escassez de itens. Os primeiros Resident Evil que eu zerei foram o 4 e o 5. E o que me despertou interesse em buscar os antigos foi uma discussão antiga que eu vi no Face. Eu até fui procurar ela para fazer esse vídeo e ainda tava lá depois de anos, saca só. Ré 5 difícil? Não merece ser chamado de Resident Evil. Exato, Resident Evil morreu depois do Code Veronica e do remake. Depois do 4 virou joguinho Nutella. Saudosistas são os caras mais chatos que tem, né? Insuportáveis. Tudo que é antigo é bom e tudo que é novo é uma merda. Não se trata de saudosismo, amigo. É a realidade. Depois de Resident Evil 4, os Residentes se tornaram uma franquia Nutella. O que mais parece Call of Duty. Um joguinho de tiro. Até entendo a Capcom. Com essa geraçãozinha leite com pera, os jogos seriam difíceis demais. Sim, igual Dragon Ball Super e o meu Dragon Ball Z. Era bom igual. E o meu Super Mario era bom, etc. Tem saudosista em todo lugar, cara. E são os piores. A Capcom não tem culpa se você não entendeu que o foco principal do jogo é bioterrorismo e não terror. Survival Horror é apenas uma das infinitas maneiras de se abordar o tema. Chora mais? Filhão, você tá começando agora. Você não faz ideia do que foi Resident Evil. Era voltar dezenas de vezes no mesmo local para buscar itens. Era um suspense do caralho. Barulho nos cantos que você não sabia o que era. Baú, munição contada. Voltar várias vezes no mesmo lugar. Sem argumento repetido, cara. E sim, bioterrorismo. Era uma imersão foda, do início ao fim. Não era essa bosta de Resident Evil 5, que é praticamente um corredor reto que você segue matando do início ao fim. E isso é o que sua geração não entende. Não é que somos chatos, apenas sentimos falta das características de um jogo que conquistou uma legião de fãs. Ixi, mano. Ré 4 é jogo pra retardados, zumbis que falam e usam armas, puzzles que até retardados mentais resolvem, ação em detrimento do terror, jogo feito pra quem não gosta de pensar. O mais engraçado é o cara aí chamando todo mundo de retardado com a foto do Wesker, que é um supremacista, então entrou no personagem. Velho, se você diz conhecer a franquia há mais tempo, não sabe diferenciar as coisas nela. Resident Evil sempre foi sobre bioterrorismo. Desde o Ré 1, a Umbrella estava estudando para criar os boos mais inteligentes, os zumbis que falam, entre aspas. Não estão errados e nem fugiram do contexto da história, mas parece que com mais de 20 anos de franquia vocês não andaram prestando atenção na história. E na moral dá pra contar nos dedos quantos puzzles do clássico eram realmente difíceis e que te fazem pensar, porque a maioria era bem simples. Só que os saudosistas falam que eram difíceis, sendo que na mesma época o Silent Hill humilhava Ré nesse quesito. O argumento para defender o estado decadente que se tornou a série é sempre esse. Ah, mas há uma explicação, vuxi, porque não entendeu a história. Não há muito o que entender, substituíram zumbis por seres análogos, mas melhorados. Inventaram um backstory qualquer para justificar a mudança radical, ou seja, colocaram armas nas mãos dos zumbis, mas usando de uma justificativa. Então por causa disso, os fãs de Ré 4 falam que tá beleza.
foda-se se tiraram completamente o terror, se facilitaram os puzzles a ponto de ficarem acessíveis aos retardados. Meu Deus, esse cara se acha um gênio por resolver os puzzles do Resident Evil. Acessíveis aos retardados. Colocando bom gráfico já está bom. Se depender desse povo, Ré tava com a câmera fixa até hoje. Não. Aí eu tenho que... Pô, acabei de falar que a câmera fixa foi um bagulho genial que eles pegaram do produtor de filmes lá, o Hitchcock, que o cara me lança esse argumento. Aí o outro diz, a câmera é o de menos. Pelo menos antigamente, o Wesker não era um X-Men que andava sobre a lava. Cara, não vale a pena, larga a mão disso, não vale a pena argumentar com essa geração. Eles acham legal o jogo que você só corre em linha reta e dá tiro pra todo lado. Gostam de jogos que não exigem um mínimo de raciocínio. Se fizerem um jogo de tiro e colocar o Luciano Huck, eles vão chamar de Resident Evil também. Ah, mas Resident Evil 5 foi o mais vendido. Quanta burrice! Desde quando o mais vendido quer dizer que presta? Exemplo básico, é só observar o tipo de música lixo que vende e anda fazendo sucesso no Brasil. Até os caras da música tomaram de graça nessa discussão. Cabeça do cara é amarrada. É tipo, se você vende, eu vou falar que é bom. Ah, cara, na boa, parei de discutir e encerra aqui minha parte na discussão. Mantendo firme, mais certo que nunca, que Resident Evil já era mesmo. Capcom se perdeu tentando agradar a geração leite com pera e estragou uma das maiores franquias que surgiram. É uma pena. É isso, fui. É verdade, geração burra do caralho. Infelizmente a tendência dos jogos é cada vez ir mais para o ralo, não só Resident Evil. Agora que eu já zerei o Resident Evil 1 Remake e tô zerando o primeiro nesse vídeo, finalmente eu acho que eu posso opinar nessa discussão. E sendo sincero com vocês, eu acho que eu concordo em partes com os saudosistas. Não é o argumento de zumbi, porque como a gente tá vendo, Resident Evil 1 não é sobre zumbi. A gente tá na metade do jogo e daqui pra frente não vai ter mais zumbi, é só monstro, cara. Cara, é uma fucking mansão, com vários enigmas do Indiana Jones, tubarão, planta gigante. O argumento de que Resident Evil era sobre zumbi não cola. Não é sobre isso. É sobre o jogo ser um desafio inteligente. Não é só sair matando. Quando eu zerei Resident Evil Remake, foi uma sensação incrível. Uma que só alguns jogos me conseguiram passar. Porque quando um jogo consegue fazer você se empenhar, cara, se concentrar, a conquista de você zerar ele é muito mais realizadora. Com Resident Evil 1 eu me senti desafiado. Eu sinto que memória, cognição, atenção, tudo isso é estimulado no meu cérebro. Eu continuo gostando do Resident Evil 4 e 5, mas o meu ponto aqui é que todos vocês que ficaram muito desapontados com o rumo que a franquia tomou, eu entendo. Porque jogando Resident Evil 1 eu consigo imaginar como muita gente deve ter pego muita raiva quando o game passou a focar mais na ação. Em defesa da Capcom, eles tentaram, viu? Tem uns spin-off como Resident Evil Outbreak, que tentam resgatar justamente o estilo do primeiro. Só que aparentemente o estilo do 4 dá mais dinheiro. Então são formas diferentes de abordar o mesmo tema. E as duas formas são válidas. Mas cara, eu não vou com a maioria aqui. Eu tô com o que as pessoas dizem nos becos. Os primeiros Resident Evil sempre serão os melhores. Enfim, nessa etapa 2 da mansão... E volta a câmera travada aí, cap. Enfim, nessa etapa 2 da mansão, vamos ter o nosso segundo encontro com a serpente gigante Yawn. E dessa vez vamos esgotar completamente as balas atuais da nossa bazooka, restando então só os cartuchos de 12. Após a luta, Barry chega e usando uma corda ele ajuda a Jill a descer pelo buraco aberto pela Yawn. Só que a corda rompe e a Jill fica presa lá embaixo. Foi aqui que eu cometi o maior erro dessa minha run, que eu vou comentar mais pra frente. Entrando na passagem secreta ali pertinho, nesse buraco a gente vai pro subsolo da mansão. A desgraça da música muda como se fosse aparecer alguma coisa bem perigosa, mas é só os zumbis normais mesmo.
Aqui no subsolo encontramos vários itens, ervas, balas da bazuca e mais balas do revólver, que não podemos carregar porque a bag tá cheia. A não ser que você seja um penoso como eu, que fiz todo o caminho de volta depois que eu saí daqui, deixando minhas coisas no baú mais próximo e retornando ao subsolo para pegar todos os itens. Meu amigo, pode levar o tempo que for, eu não deixo o item passar, não deixe, cara. Lá embaixo também encontramos mais uma pista dos horrores que estão acontecendo por causa desses monstros. Álbum de recortes. Raccoon Times, 27 de maio de 1998. Ataque animal? Mulher mutilada. 20 de maio, por volta das 10 da noite. O corpo de uma jovem mulher de 20 anos foi encontrado na margem esquerda do rio Marble, no velho distrito de Raccoon City. A polícia de Raccoon supõe que tenha sido um urso cinza ou algum animal do tipo, porque há marcas de dentes ao longo dela, e os braços e pé esquerdo foram mutilados, o que mostra uma força considerável. Raccoon Wrangling, 9 de julho de 1998, monstros nas montanhas Arklay. Algumas pessoas afirmam terem visto monstros nas montanhas Arklay. Os supostos monstros são do tamanho de cães grandes e normalmente andam em bandos, como lobos. Raccoon Times, 9 de julho de 1998. Mistério nas montanhas Arklay. Caminho para a montanha bloqueado. Devido aos excessivos desastres ocorridos nas montanhas Arklay, as autoridades da cidade decidiram obstruir a entrada que leva ao pé da cadeia da montanha. Ao mesmo tempo, a polícia de Raccoon pretende começar a busca pelos desaparecidos com a ajuda dos membros da equipe STARS. Esperam grande dificuldade devido ao vasto tamanho das montanhas Arklay e da floresta primária que cobre a área. As pessoas também estão relatando visões de monstros grotescos nas montanhas. Outra coisa que encontramos lá embaixo também, no mesmo lugar onde estavam as balas de bazuca, foi a bateria para usarmos no elevador. E também os estranhos CDs, que eu não sabia para que serviam, e que depois eu ia descobrir que foi mais um erro dessa run. É claro, quando passamos pelos corredores da mansão, lidamos com mais e mais Hunters. E as balas da nossa 12 começam a se esgotar. Nessa parte aqui deu um alívio tão grande, cara. Depois de escaparmos do subsolo, voltamos para coletar todos os itens que trouxemos para o baú. Sei lá, cara, eu fiquei só parado nessa sala aqui por uns minutos. A melodia da Save Room de Resident Evil é bem icônica, e você encontra vários loops de horas dela no YouTube, que as pessoas usam para dormir e relaxar. Suspense, sangue, medo, mistério, uma mansão que guarda perigo atrás de cada uma de suas portas. Uma mansão que te sufoca e te esmaga com uma tensão sem igual a cada passo que você dá nela. Dentro desse inferno caótico, as save rooms de Resident Evil são a epítome do descanso do guerreiro. Elas te lembram que você está conseguindo, que você está progredindo, que você está vivo até agora. Vivo até agora. Cara, eu lembro a intro do Resident Evil 3, da Jill escrevendo no começo, quando tá começando os horrores em Raccoon City. Meu nome é Jill Valentine e eu ainda estou viva. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Mas enfim, né? Uma hora a gente tem que sair daqui. Depois de passarmos por mais Hunters e fazermos todo o caminho de volta até o elevador, finalmente podemos usar a manivela para subir o nível da água, descermos agora pelo elevador e entrarmos no subterrâneo, as cavernas da mansão. Logo no comecinho da exploração das cavernas, vamos pegar mais uma peça desse quebra-cabeças e descobrimos que a indústria farmacêutica Umbrella Corporation está de alguma forma envolvida nisso tudo. Is that Jill? Is that voice Enrico's? Yeah? You're alive! Wait there! Are you with anybody, Jill? What? Oh no, I'm alone. But why are you asking? Listen,
The stars are going to be finished soon. Someone is a traitor. Everything was plotted from the start by Umbrella. Alguém atirou no cara antes dele terminar de falar. Quase sem espaço na bag, encontramos outra manivela para fazer girar as paredes e abrimos o caminho pelas cavernas. Ou não, uma pedra gigantesca num local fechado. O que será que vai acontecer, né? Até parece que eu nunca vi Indiana Jones, insetos e nem Tomb Raider. Curioso que se você for andando de costas, a pedra não se ativa. Então é só você se posicionar do jeito certo, com a bola atrás de você, lá ele, e depois começar a correr. Logo mais teremos um encontro com o próximo chefe, a aranha gigante Black Tiger. Só que antes vasculhamos a caverna para encontrar balas flamejantes de bazuca, porque as nossas balas ácidas e as nossas balas de 12 estão acabando. Novamente, se você chega nesses chefes com a bazuca carregada, eles não são tão difíceis. Mas se você chegar aqui despreparado, boa sorte pra você, tá? Giramos novamente a manivela das paredes para mais um puzzle, onde temos que empurrar uma estátua até o local que abre o dispositivo onde está o Livro dos Mortos 2. Sendo que o primeiro a gente achou assim quando a gente chegou lá na mansão, depois que voltamos da Guard House. O elevador para sair desse lugar não é muito longe, e podemos inspecionar os dois livros para acharmos os emblemas, que são a chave para a última parte do jogo. Bem-vindos aos laboratórios onde os experimentos da Umbrella Corporation acontecem. Logo na entrada temos um baú para reabastecermos 7 balas de bazuca, 2 balas de 12 e 27 balas de revólver. Isso é tudo o que restou. Então, bem, Umbrella, bem tranquila. Então, o primeiro corredor está infestado de zumbis normais, e é no segundo que eu cometo um erro grave. Tem uns zumbis esquisitos que levam um bocado de tiro pra morrer, mas eu tinha esquecido que eles são imortais. E sempre que você volta pra essa sala, eles revivem. Então o melhor a fazer é sempre tentar passar direto, ou seja, eu descarreguei um pente todo nele pra nada. Em uma das salas dos laboratórios, encontramos o que é talvez o enigma mais difícil de Resident Evil. Tem uma carta de um tal de John pra sua filha Ada. Eu não sei se é a nossa Ada, viu? Eu sei que ele deixa o login John e a senha Ada. Só que para abrir a próxima parte, precisamos de outra senha, que ele diz que está nesse código estranho, que começa com M, e tem 4 letras. Ligando as luzes da sala, vemos um quadro que tem uma mulher, um homem, uma serpente e uma árvore. No Resident Evil Remake, eu lembro que tem mais coisa nessa parte, tá? Você até tem que ir em salas diferentes. E eu lembro que eu descobri que a senha era céu, por causa do raciocínio, né? Tudo é feito de células. Nesse aqui não era células, essa desgraça. Só que pelo mesmo raciocínio e pela pista lá, que tem 4 letras e começa com M, eu tentei mole, de molécula. Tudo é feito de moléculas, né? Ou seja, só descobri porque eu já tinha jogado o remake, mas foda-se. Passando direto dos malditos zumbis imortais, vamos até a próxima sala, onde vamos usar as senhas para destravar uma sala que estava trancada lá em cima.
No laboratório, também vamos pegar o CD no chão, onde estão gravados alguns arquivos confidenciais da Umbrella. Ao voltarmos lá para cima e colocarmos o CD para rodar nos slides, fica bem óbvio o que está acontecendo aqui. A mansão Spencer era uma fachada para um laboratório secreto de experimentos bioterroristas. A Umbrella Corporation está desenvolvendo armas biológicas aqui, e obviamente alguma coisa deu errado. Também nos deparamos com uma imagem da arma mais poderosa deles, chamada de Tyrant. E também uma foto. Espera, tem algo errado aqui. Enfim, na mesma sala tem um botão secreto que revela onde está a chave do próximo nível dos laboratórios. Uma sala segura com muitas balas de bazuca, que já deixam bem óbvio. O desafio final tá bem pertinho. Só que o jogo tenta te dar uma trollada antes. Acontece que você tem que ligar os sistemas numa sala ao lado. E para isso você tem que passar de uns monstros que são muito ágeis. Cara, depois de errar o primeiro tiro eu já desisti e decidi só passar correndo por eles mesmo. Um deles fica logo na primeira sala e o outro na próxima. Foi inevitável tomar algum dano, mas as voltas e voltas que fizemos lá na mansão para pegar os itens que não cabiam na bag deixaram nosso baú lotado de vida, então sem problema aqui. Barry nos encontra no elevador para descermos juntos e aqui vamos descobrir o plano de Albert Wesker. Wesker? You did a fine job, Barry. Just as I thought. I think you should stay away from Barry, Jill. I hear that his wife and 2 daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to. You are so cruel. Well, you don't have to worry about anything, because you'll be free from this world very soon, Jill. Why do you have to destroy stars? That's Umbrella's intention. This laboratory has been engaging in dangerous experiments, and recently an accident has occurred. Anyway, this disaster cannot be made public. Bom, aparentemente, Wesker tá chantageando Barry, com a mulher e filha dele sendo ameaçadas. Desde o começo, ele tá trabalhando com a Umbrella, e não pode deixar a gente sair vivo, porque nós já descobrimos a verdade. Wesker nos leva até o laboratório principal, onde vamos encontrar... Espera. Ei, você não deveria estar aqui. Você é o meu avatar antigo. Sim, House. Eu sou o demônio da nerdice. Aquele para quem você pediu para ser o mais nerdola do mundo. O que você tá fazendo aqui, cara? Não me diz que você tá trabalhando com a Umbrella também. House. Você já pensou no que podemos fazer criando uma nova raça de super nerds? Pense naquela discussão que você viu sobre como a Capcom estragou Resident Evil, sobre como os jogos de hoje são burros e focados na ação, e os desafios de inteligência e as histórias bem escritas, tudo isso tá nos jogos do passado. Pense bem, House. Gamers modinha, leite com pera, joguinhos de partida rápida, jogadores que ficam pulando a história, usando o poder do T-Vírus, eu posso acabar com tudo isso. E quantos gamers você vai fazer sumir no processo? Um sacrifício necessário para fazer os videogames voltarem à sua era de ouro. Me desculpe, House, mas eu não posso deixar que você continue fazendo reviews dos próximos Resident Evil. Não depois do que a franquia se tornou. Ainda bem que eu economizei bala de bazuca para essa parte, né? Devia ter trazido mais. Wesker, liberte o Tyrant. What? Don't come this way! No!
Depois de derrotarmos o Tyrant, pegamos a chave para escaparmos na primeira área do laboratório, que estava fechada quando a gente entrou. E é aqui que eu descobri o maior erro dessa run, um do qual jamais vou me recuperar emocionalmente. Eu falei pra vocês que eu zerei o remake, e no remake tem um boss contra quem você luta, é uma garota mutante, em que você escolhe salvar o Barry ou deixar ele morrer. Nesse jogo aqui, pra salvar o Barry, a gente tinha que ter esperado ele voltar com a corda lá naquela parte. Cara, que injusto. Lá atrás, onde não dá mais pra voltar. O Barry nos faz um último pedido. Ele quer que a gente entregue a carta para a esposa e a filha dele. E tem algo escrito atrás. Minhas queridas Myra e Polly, espero que você cresça e fique uma mulher forte e bonita para ajudar e alegrar sua mamãe. Seu papai estará cuidando de você lá do céu. Não, cara, não, Barry. Come on, man. Não me abandona, brother. Tem outro erro que cometemos, tá? Ao longo da gameplay, teve uns CDs que eu não sabia para que serviam. Eu achei que era só um bônus para você colecionar. Acontece que você só libera o final verdadeiro se você pegar todos os CDs e salvar o Barry. Então o nosso final foi o final do mal, por assim dizer, com a Jill fugindo sozinha e deixando o Barry lá. Resident Evil não só criou o gênero survival horror, como também estabeleceu as suas regras. Era uma época onde os criadores de games não tinham algoritmos de preferência do público para se basearem. As decisões criativas deles eram feitas com base na paixão por games e na vontade de oferecer uma boa experiência, e não em pesquisas de preferência de marketing. As inspirações em filmes para moldar o ambiente de terror, os desafios inteligentes, uma jornada difícil e trabalhosa, sim, mas absolutamente recompensadora. Um jogo que dá orgulho quando você zera. Resident Evil 1 é uma experiência inesquecível. Cara, pelo amor de Deus, joga isso aqui. Compra o remake, joga com o Chris se você quiser, que a ordem das coisas mude. A gente nasceu, cara, numa época onde as grandes navegações já passaram. Ainda bem, tá? Porque ia ser uma bosta. E tá muito cedo pra irmos pro espaço, mas a gente nasceu bem a tempo de jogarmos Resident Evil 1. O melhor jogo de survival horror de todos os tempos. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se você jogou Resident Evil, comenta aqui embaixo sobre a sua experiência com esse game. Mas se você não jogou, cara, jogue Resident Evil 1. Eu te garanto que vai deixar um buraco em você que jamais será esquecido lá ele. Joga o remake, tá? Eu mostrei aqui. O remake tem várias coisas adicionais, áreas adicionais, muitos puzzles. O mapa muda um pouco, então sua experiência vai ser incrível, mesmo que você tenha visto essa review completa do primeiro. Não esquece de curtir o vídeo e assinar a torre para receber os próximos. Valeu e tchau, tchau.